Aqui compartilhando a palavra, quero trazer uma breve devocional, mas antes eu gostaria de orar, se vocês me permitirem. Pai, nós queremos te agradecer pela sua graça, pela sua fidelidade. Senhor, obrigada porque se acordamos hoje pela manhã foi porque o Senhor permitiu, foi porque o Senhor nos deu mais esse dia de presente. Por isso nós somos gratos por isso, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, pelas nossas empresas. Obrigada por esse dia, por esse mês que estaremos vivendo. Pai, queremos entregar ele a Ti. Não com preocupação, Senhor, mas sabendo que o Senhor está à nossa frente. Fala conosco nessa manhã, Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Em Teu nome que eu oro. Amém. Amém? Esses dias eu estava conversando com os meus filhos em casa, eu tenho 3 crianças, e coincidentemente eu achei muito engraçado, porque nos meus estudos bíblicos eu estou estudando alguns personagens, Daniel, José, Jacó, Esaú, e quando eu fui sentar com um dos meus filhos, ele pegou a Bíblia dele e falou: eu queria que você lesse sobre esse personagem. E eu falei, não comentei com ele, mas eu falei, nossa, é bem o personagem que eu também tenho estudado mais a respeito. Falei, amém, vamos estar acompanhando. E ele comentou comigo essa semana, vamos estudar tudo da vida dele? Falei, vamos. E sou um filho, beleza? Amém, em nome de Jesus, né? Vai dormir. Fui para o outro quarto, a minha filha falou: Mami, sabia que lá na escola bíblica infantil da igreja, eu estou aprendendo sobre esse personagem? Eu falei, amém, sério? Então vamos estudar. E ela, então vamos assistir mais, vamos aprender mais. Falei, vamos. E a gente começou a estudar a respeito de José. E o Espírito Santo tem falado várias coisas da área, de algumas áreas da vida dele, né? A questão da... Não sei se quando vocês conhecem a história dele, mas eu dividiria a história de José de 3 maneiras, né? Ele passou pelo momento de provação, né? Ele foi vendido pelos irmãos, depois teve um momento de ascensão, né? Onde ele foi reconhecido, ali mesmo, né? Ter sido enviado à cadeia injustamente, ele não tinha cometido aquilo, depois Potifar olha ali e fala: ei, o que está acontecendo? Você é diferente, venha ser o governador do Egito. E daí ele ascende, e depois ele passa por um processo de reconciliação, onde ele traz a família dele e salva a família dele. E não é sobre isso que eu quero entrar em detalhes, mas uma coisa que eu parei para pensar é como muitas vezes a gente pode analisar essas perspectivas bíblicas, esses personagens que foram influenciados por um ambiente, e alguns homens que influenciaram o ambiente. E parece muito simples, mas na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes a gente está vivendo porque nós somos resultado daquilo que está acontecendo no Brasil, resultado daquilo que a minha família falou que eu seria, resultado do que a minha faculdade disse que eu alcançaria, quando, na verdade, nós estamos aqui para ser como Cristo era, como José foi, e influenciar o meio, influenciar um sistema. Ai, Luísa, mas quando você fala sobre influenciar um sistema, isso é muito grande, é um sistema, né? É muito forte. Deixa eu te dizer uma coisa, existe algo maior do que aquilo que nós podemos ver e daquilo que nós podemos tocar. E a gente precisa decidir de uma vez por todas pelo que a gente vive. Se é por aquilo que a gente vê ou se é por aquilo que nós cremos. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Por isso o título do meu pensamento nessa manhã é: utilize estratégias, mas não confie nelas. Estratégias estão aí para serem utilizadas, métodos estão aí para serem utilizados, mas nós não podemos depositar a nossa confiança neles. E isso é muito importante. Como assim, Luiz? Olha só, leia comigo Provérbios 21, no versículo 31, que diz o seguinte: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Você vai poder fazer parte do fórum como um dos 12, é claro, isso vai ser bênção na sua vida e para a sua empresa, mas não é isso que prospera a sua empresa. Você pode procurar alguém no Instagram para divulgar a sua plataforma? Pode, mas não é isso que vai te impedir de ir à falência, ou que vai te impedir, ou que vai fazer com que você prospere. Você pode chamar um palestrante tal, você pode fazer o quê? Pode, com certeza, e deve. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar no seu coração estratégias para esse próximo ano.
Ah, Heloísa, mas eu fiz um curso que diz que eu preciso me atualizar, né? Porque o mercado de trabalho está sempre mudando, e é isso e aquilo. Com certeza você precisa se equipar, mas a sua confiança não deve estar nisso. E como que eu demonstro isso? Pelo tanto de tempo que você gasta priorizando aquilo na sua vida. Quanto tempo da sua vida você passa perguntando para Deus, para quem te criou? Deus, como que você está vendo a minha empresa? Como que você está vendo o meu casamento? Como que você está vendo a minha vida? Como que o Senhor está vendo esses próximos planejamentos, esses próximos 3 anos, 10 anos da minha vida? Ou quanto que você está gastando com cursos, ou quanto que você está gastando, é aquilo que você mostra o que você tem depositado, a sua confiança. E uma coisa que eu parei para pensar esses dias, frequentemente a gente faz planos, sonhamos, tomamos atitudes, mas às vezes é notável perceber que o nosso entusiasmo cresce ou diminui à medida que os planos são perspicazes, eficientes, conclusivos ou não. Em que sentido? Eu, como mãe, nossa, os meus filhos estão deslanchando, estão tirando 10, estão indo super bem, estão educados, estão comendo bem. Glória a Deus, eu sou uma ótima mãe. Aí passa uma semana, Curitiba está assim, abençoada, linda, maravilhosa, frio, chovendo. De repente, todo mundo decide vomitar na mesma hora, tudo acontecendo, e a igreja está aqui, tem que fazer não sei o quê, tem que atender, tem que ir para lá, e de repente o trânsito já não é tão tranquilo mais. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E se em algum momento a gente pensa assim, nossa, na minha empresa está dando tudo certo, eu estou acertando, nossa, mandei bem. Todas as entrevistas que eu fiz, mandei mó bem. Nossa, glória a Deus. E de repente você está lá, você se pega e fala, o que eu estou fazendo de errado? Não está entrando o valor que deveria entrar, não tem dado certo, a menina pediu para sair, não vai ficar, não vai me ajudar por mais uma semana. Pô, Deus, o que eu estou fazendo de errado? E se a gente está olhando para aquilo que a gente consegue produzir, se a gente consegue ver o resultado somente, significa que a gente está confiando nos meios e não em Deus. Esse é o termômetro para a gente analisar. Por quê? Porque, independente se a minha empresa está indo bem ou não, Deus continua sendo fiel. Se os meus filhos estão saudáveis ou não, naquele momento, naquela semana, Deus continua sendo fiel. Se eu estou me sentindo bem em acordar e falar para o mundo, ai, que dia lindo, olhem as borboletas que estão por aí ou não, Deus continua sendo fiel, Ele continua sendo bom, a minha confiança está nele. E eu estou aqui nessa manhã para te lembrar disso, que é maior, o propósito dele é maior sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Ele não está aqui apenas nos meios. Nós podemos ver a bondade e a fidelidade de Deus nos meios, nas estratégias, nos métodos humanos, mas Ele está acima delas. Por isso eu estou aqui nesse momento para te lembrar, coloque a sua confiança acima. Ou se você está aqui porque você talvez espera conhecer alguém, para que alguém te ajude a arranjar um emprego. Mas deixa eu te dizer, confie no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. Olha só o que diz Jeremias 17, o versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Pode deixar esse versículo um pouquinho, por gentileza? O que a palavra de Deus está querendo nos dizer aqui? Que faz da carne mortal o seu braço, que está querendo dizer, ei, quem me garante sou eu. Quem consegue trazer provisão para essa casa aqui sou eu. Está pensando o quê? Você está achando que é você, mulher, que vai comprar? Sou eu. Se não tem eu nessa casa, ei. Querido homem, não age assim. Querida mulher, não ache que é o seu trabalho que vai produzir algo em casa. Não é. Maldito aquele que confia no ser humano e cujo coração se desvia do Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que você confia no seu próprio braço, na sua própria força, nos meios, nas estratégias, naquilo que você consegue produzir, seu coração está desviado do Senhor. E é muito simples isso, por isso que eu estou aqui nessa manhã para te lembrar, vamos viver ao contrário, de outra forma. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 e 6 diz o seguinte, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus, eu não consigo. Deus, o meu curso lá que eu fiz de coach dizia isso. A minha faculdade falou que a economia está indo para cá desse jeito. Então, se a economia está desse jeito,
Se a inflação está desse jeito, eu não posso tomar essa atitude, mas, Pai, eu creio que é o Senhor que endireita os meus caminhos, e se o Senhor está dizendo para eu tomar dessa decisão, não me interessa quanto o dólar está, não me interessa se o Trump vai fazer algo ou não, não me interessa. Eu tenho uma palavra do Senhor, e é nessa palavra que eu me apego, é nessa palavra que eu confio, é por aqui que eu caminho. E é diferente. E o mundo vai olhar para você e vai falar assim, você é louco. E você vai falar o quê? Continue abençoado. Porque tanto faz se alguém te acha louco ou não. Vocês entendem? Na verdade, eu não gosto nem de usar essa palavra, entendem? A gente crê, porque é diferente. Imagina só a história de José lá. Meu Deus, cara, você foi vendido pelos teus irmãos, o que você está fazendo aqui? Né? Nem tua família te queria, cara. O que você quer falar alguma coisa para a gente aqui? E ele continuou crendo que o Senhor estava com ele. Em todos os momentos. Não, mas olha lá, agora você vai para a cadeia, porque, olha aqui, a esposa de Potifar falou, e não. Tudo bem, então eu vou para a cadeia. E eu acho interessante na história de José, se a gente for olhar em Gênesis 39, acho que é o versículo 23, se eu não me engano, que até o carcereiro, na prisão, confiava em José. Porque a partir do momento que ele entrou na prisão, ele percebia que ele era diferente. E o carcereiro a confiava e falava assim, ei, José, agora é você quem vai cuidar das coisas aqui. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia prosperava. E essa é a mesma verdade que nós temos sobre a nossa vida. Aqueles que recebem Cristo, aqueles que entendem e que não sou mais eu. Deus, eu confio em Ti. Eu sei lá como eu vou fazer essas coisas, mas eu confio em Ti. A Sua palavra diz que eu posso fazer isso. Como eu vou fazer isso? Eu não sei, mas eu confio que fiel é Deus. Fiel é o Senhor. E eu já estou encaminhando para o encerramento desse pensamento. Como eu falei, é apenas uma devocional. Mas, Salmo, o capítulo 20, versículo 7, nos diz o seguinte. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam no quanto que eles patrocinaram o post deles no Instagram. Uns confiam em outras coisas no gerente que eles estão trazendo lá de Minas Gerais para poder salvar as empresas. Outros, pela própria força. Porque eu consegui, eu cheguei até aqui, eu sempre mandei bem, glória a Deus, Deus está comigo, então eu vou conseguir. Mas outros invocam o nome do Senhor, reconhecem que precisam dEle, depositam a confiança nele. E esses, de fato, avançam, esses, de fato, prosperam. Por quê? Porque eles sabem que não precisam de resultados financeiros ou algo que o mundo veja para prosperar. Eles sabem quem eles são em Cristo e com Ele tudo dá